Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, desculpa a demora, mas é porque eu precisava. Eu tava muito cansada. Então eu fui no domingo, depois do almoço, pra Belém. Voltei ontem, cheguei de madrugada. E esse tempo todinho, sabe, lá na Santa Casa, resolvendo as coisas, ia pro hotel só pra dormir. Então foi bem cansativo. Quando foi hoje de manhã, eu já tive que ir pro posto cedo pra minha consulta que estava agendada aqui. Eu cheguei, eu só deitei, dormi e acordei agora 3h30, quase 4 horas da tarde. Segunda-feira foi a consulta, né? Lá na Santa Casa. Como foi a minha primeira consulta lá, eu tive que fazer todo o protocolo lá de fazer cadastro lá e tudo. Então foi o dia inteiro lá na Santa Casa. Minha consulta era para 1 hora, eu fui cedo, mas o Nilson, acho que antes de meio-dia, ela já tava lá, na Santa Casa, lá, né? E, gente, todo mundo atendeu. Ai, neném. Todo mundo atendeu a gente super bem, com muita paciência, porque a gente não tava perdido. Foi a primeira vez que eu entrei na Santa Casa. Então, todo mundo atendeu a gente super bem, muito simpático, muito prestativo. Eu gostei demais do atendimento de lá da Santa Casa. Comigo, né? Só tive boas experiências. E aí eu passei com a parte da enfermagem, fiz toda a triagem lá. E aparentemente ia ser a consulta só lá só com os enfermeiros, né? Aí eu passei lá com os enfermeiros e aí elas me deram um papel para mim marcar a consulta. Quando eu fui com a médica, quando eu fui marcar, eles queriam marcar pro dia 17 de junho. Acho que foi 17, 18, não sei, por aí. Gente, aí eu conversei com ela, disse que não tinha como ser para tão longe. Expliquei a situação, que eu não falei aqui com vocês também, mas eu vou falar. Expliquei a situação para elas, porque assim, gente, eu consegui o contato de um médico que faz a cirurgia intrauterina, só que ele é de Curitiba. Então eu precisava, ele ia fazer gratuitamente. Então eu precisava que o médico daqui me mandasse para lá, né? E aí por isso que eu tinha que ir urgente nessa consulta lá na Santa Casa. E aí eu expliquei a situação, que minha filha ia precisar de uma cirurgia intrauterina, provavelmente. Então precisava ser pra logo, porque eu só tinha 2 semanas. Porque a cirurgia intrauterina só faz até 26 semanas. E eu tô com 24 semanas. Não, 23, vou fazer 24 amanhã. Então eu tinha 2 semanas pra resolver tudo e viajar, né? Então a moça lá da recepção foi lá, pediu permissão pra doutora pra me encaixar na consulta e conseguiu. Eu fui a última pessoa a sair da Santa Casa, daquela parte lá, né, de consultas lá. Eu fui a última pessoa. Eu saí de lá às 7 horas da noite, mas eu saí com todas as dúvidas sanadas, assim, toda, sabe? Tinham 6 médicos comigo lá. Um residente, a doutora mesmo que vai me acompanhar e mais 4 médicos que estavam lá. Gente, sabe, um atendimento maravilhoso, me examinando, ouvindo o coração da neném, que inclusive foi uma luta para ouvir o coração dela, porque ela não se aquietava. Toda vez que ia conseguir ouvir, a menina se mexia e saía do lugar. Meu Deus do céu. Aí de lá, depois de todo o protocolo feito lá, eu passei quase 2 horas de tempo lá na sala. Aí ela me falou sobre um doutor lá que faz ultrassom lá na Santa Casa, só que ele só tem 3 vagas. É agendado apenas 3 vagas para ele por semana, se eu não me engano, não sei, não tô lembrando. Mas ela disse que eu precisava ir com ele. Tem outros médicos, mas eu precisava ir com ele porque ele é especialista na área de cirurgia fetal. Então seria interessante que eu fosse com ele. Aí ela falou assim, olha, fica aqui, porque eu falei que não era de lá, né? Ela falou, tem como você ficar? Eu falei, tem. E o Nilson do meu lado o tempo todo. Então fica e tenta amanhã, que amanhã ele vai estar aqui, tenta uma vaga com ele amanhã, pra você fazer com ele, porque ele vai te dizer tudo. E se for preciso encaminhar, ele vai te encaminhar. E assim eu fiz, gente. Aí dormi lá de novo em Belém, de segunda pra terça, né? Dormi lá de novo em Belém. Quando foi ontem, fomos pra Santa Casa novamente, cedo de manhã. E tentando encaixar uma vaga com ele, esperando. A gente conversou com a enfermeira que ajuda ele lá na ultrassom, tudo, mas não conseguimos. Eles não poderiam dar o número dele particular, então a gente foi pesquisar pelo nome, a clínica dele, porque ele tem clínica particular lá em Belém. Conseguimos
o contato com a clínica, procurando no Google, conseguimos o contato dele, entramos em contato. A moça lá, a secretária dele, conseguiu encaixar a gente para ontem mesmo. Gente, pensa numa luta. Conseguiu encaixar a gente para ontem mesmo, e ontem mesmo a gente foi e conseguimos fazer a ultrassom com ele. Gente, ontem lá em Belém foi muita chuva mesmo, vários pontos de alagamento. Então deu um congestionamento quando a gente estava a 500 metros do prédio lá do consultório dele. E não saía, não se movia de lugar. E a hora dele já estava passando, e ele tem hora marcada para todos os pacientes, né? Sei que consegui ir. Aí eu cheguei primeiro e o Nilson ficou para poder estacionar o carro. E aí consegui. Quando eu cheguei lá, já fui direto para a sala para fazer a ultrassom com ele. E aí foi mais ou menos uns 40 minutos ele examinando minha barriga. Ele perguntou onde eu tinha feito as outras ultrassons, se tinha sido particular. Eu falei que sim, que todas as ultrassons foram particulares. Falei, né, do diagnóstico da ultrassom de morfológica, segundo trimestre, falei da hidrocefalia, falei da atrofia cerebral e cerebelar, falei do acúmulo de líquido, falei da espinha bífida, e tudo ele analisando lá, né? E aí depois o Nilson chegou, graças a Deus, depois de uns 20 minutos, o Nilson chegou. E aí depois que terminou toda a ultrassom, ele examinou cada parte da Sara. E ela não se aquietava. Teve até uma hora que ela tava chupando o dedo, a coisa mais linda. Aí ele foi explicar pra gente. Gente, Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso. Porque o primeiro diagnóstico foi atrofia cerebral, cerebelar e hidrocefalia, né? E incompatibilidade com a vida, ou se vivesse, ia viver vegetando, né? Mas para honra e glória de Deus, ela não tem hidrocefalia mais, ela não tem atrofia cerebral e ela não tem atrofia cerebelar. Tá tudo certo, tudo no tamanho certo e tudo no lugar certo. Então eu creio que Deus fez o milagre e curou a cabecinha da minha filha. Eu queria agradecer a todos vocês que oraram pela Sara, que vocês continuem orando, porque ela ainda tem uma trajetória assim de luta bem grande pela frente. Ela tem a espinha bífida, ela tem, só que não é a exposta, ela é coberta por uma pele, o que protege dela ter mais contato com o líquido amniótico e com o útero mesmo quando ela se mexe, e não causa tanto dano. Então quando ela nascer, ela vai fazer a cirurgia, que lá na Santa Casa faz, e vai ficar bem. Ela tem o pezinho torto, mas com a botinha volta ao normal. Ela tem a perna que não mexe, mas com fisioterapia volta ao normal. Então, assim, gente, é muita notícia, assim, que eu fiquei, assim, extasiada, sabe? Eu não sei nem explicar pra vocês o que eu senti. Na ultrassom, o médico falou que apareceu uma alteração no pulmão dela, que o lado esquerdo está crescendo ou cresceu e empurrou o coração dela para o lado direito. Então que vocês possam orar para que o pulmão dela fique bem, para que pare ali mesmo. Hoje eu fui aqui no doutor, né? E ele ficou muito feliz com a evolução da Sara. Ele disse, olha, você não precisa se preocupar com isso do pulmão dela, do coração dela ser do lado direito. Você não precisa se preocupar, porque o que preocupava a gente era a cabecinha dela. Mas tá normal, tá praticamente normal. O líquido que tem na cabeça dela é tão pouco que nem é para ser chamado de hidrocefalia mais. Então, eu tô muito feliz e agradecida a todos vocês que oraram pela Sara, porque eu creio que o milagre já veio, né? Ela vai ser uma pessoa saudável, vai ser uma pessoa que vai interagir com a gente. Ela vai ser uma criança bem, que era o maior medo do Nilson, era da Sara não reconhecer ele. E ela vai interagir com a gente, ela vai ter algumas limitações, provavelmente, nas perninhas, por causa da mielo, que realmente é mielo, mas fez a cirurgia, faz a fisioterapia, ela vai viver bem. Então eu agradeço a todos vocês que oraram por ela, gente. O milagre veio, a cabecinha dela tá normal, ela vai ser uma criança que interage com todo mundo, que conversa, que fala, que vai nos conhecer, e isso não tem nada melhor para mim nesse momento, de saber que minha filha vai me conhecer.
Eu perguntei pra ele se era caso de antecipar o parto, né? Pela a espinha bífida, ele disse que não, que a gravidez tem que seguir, né? Até 9 meses, se for possível, porque ela tem que estar forte pra fazer a cirurgia quando ela nascer, a cirurgia da coluna, né? Então, gente, a gravidez vai continuar. O coração da Sara tá muito bom. Ele mudou de lugar, ele é do lado direito, não é do lado mais pro lado esquerdo como o nosso. Ele mudou de lugar. Mas tá super saudável, batendo forte. Ela cresceu bastante, ela tá com um pouco mais de 600 gramas, tá com 31 centímetros. Eu tô com 20, vou fazer 24 semanas amanhã, né? Então, tá tudo. Ela tá todas, as medidas dela tá toda certinha. O peso dela tá todo certinho, a medida da cabeça tá toda certinho pra ela. Então, agora é me manter saudável. Agora é me manter saudável para que ela possa vir no tempo certo para poder fazer a cirurgia dela lá na Santa Casa, né? E ela se recuperar, tá, gente? Então é isso. Graças a Deus, o milagre da nossa Sara, na cabecinha dela veio. Agora vamos continuar em oração pelo pulmãozinho dela, para que ele não cresça mais, né? Mas que o médico daqui disse até que não é preciso eu me preocupar com isso. A gente só tem que descobrir qual é o problema, porque o pulmão dela cresceu, né? Que o médico lá não falou nada sobre isso. Mas que só de saber que a cabecinha dela tá normal já tá ótimo. Porque ia ser uma sequela muito forte se tivesse realmente ainda todos aqueles uma formação no cérebro dela, mas graças a Deus não tem mais. Então, eu agradeço a todos vocês, gente, que estão aqui me acompanhando. Muito obrigada de coração.